Graça e paz, irmãos e amigos, pastor Márcio Bonifácio, nós estamos hoje nesse lugar deserto e nós estamos aqui para produzir um vídeo que fala da importância do deserto na vida de um homem e de uma mulher, a qual Deus chama. Lembrando que Jesus, e antes de dar início à sua jornada, seu ministério curto na terra, após ele ser batizado por João Batista no livro de Mateus, capítulo 3. E aconteceu algo extraordinário nesse batismo, porque ele apresentou para João para ser batizado. E João não queria batizá-lo, mas ele disse assim: batize para cumprir as escrituras. E quando João batizou Jesus, primeira vez que foi registrado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no episódio a qual, quando João estava realizando o batismo, a Bíblia relata que veio o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre Jesus e ouviu sua voz dizendo: esse é meu Filho amado, a qual me comprazo, me agrado, Deus falando. Então estava o Pai, Deus na voz, o Espírito em forma de pomba e o próprio Jesus. Ali estava formada a Trindade. Mas aconteceu algo extraordinário logo em seguida, que veio acontecer, que eu estarei falando nesse vídeo, que o Espírito de Deus, algumas traduções dizem que lançou Jesus no deserto. E ele, para dar início à sua jornada, pregando salvação, curando, mas primeiro ele teve que passar pelo deserto. E Jesus é o nosso protótipo, ele foi um exemplo que todos aqueles que Deus chama, tem um momento da nossa caminhada que nós teremos que encontrar o nosso deserto. Queridos, amados irmãos, e nós estaremos relatando algo extraordinário que aconteceu nesse deserto. Mas e antes de nós dar início a esse vídeo, você que está chegando, conhecendo o nosso canal, seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida, que você possa se inscrever também. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que acompanham nosso trabalho, para o Espírito Santo, Minas Gerais, Volta Redonda e a nossa cidade, a nossa igreja. Quero mandar um abraço para todos os irmãos. Queridos amados irmãos, no livro de 1 João, capítulo 2, verso 16, diz que o que há no mundo vai passar: a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. São três coisas que vão, volta e meia, estar batendo na tua porta, que o diabo vai estar tentando você constantemente com esses três pratos. Lembra-se que Eva, ela viu o fruto, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Depois ela desejou. E o diabo logo em seguida disse: olha, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Poder, concupiscência, soberba da vida. E esse fato aconteceu também no livro de Mateus, capítulo 4, quando o Espírito de Deus pegou Jesus e lançou no deserto. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, mas a Bíblia relata que ele não se absteve de água. Ou seja, Jesus deve ter jejuado de alimento, mas ele certamente se tomava água. Mas enfim, irmãos, eu quero citar aqui que infelizmente muitas pessoas nos nossos dias pensam que muitas das vezes a vida dela sai do controle, porque Satanás está travando, ou seja, uma obra de ocultismo, ou seja, maldição e inveja. Não. Nem tudo que acontece na tua vida, a procedência é maligna. Muitas das vezes, esse fenômeno que aconteceu com Jesus pode estar acontecendo contigo. Após Jesus ser batizado, o Espírito lançou para ser tentado por Satanás. São três coisas que ele constantemente bate na nossa porta. São os seus ardis,
apresentando os seus pratos para seduzir aquele que estão no caminho da verdade, aquele que Deus chamou para uma jornada nessa terra. E muitas das vezes ele chega com a consciência dos olhos. Após 40 dias, aquilo que Jesus mais desejava, aquilo que ele mais almejava, que ele estava depois de 40 dias sem comer, o que você mais deseja, irmãos? É se alimentar. E aconteceu algo tremendo, porque Satanás chegou diante dele e disse assim: você não é filho de Deus? Transforma essa pedra aqui em pão. Irmãos, há um versículo atrás, no capítulo 3, o próprio Deus diz: esse é meu filho amado, ao qual me comprazo. Então Satanás estava questionando a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, você transforma essa pedra em pão. E isso no nosso dia não é diferente. Muitas das vezes, quando nós estamos no deserto, muitas portas se fecham, nós estamos vivendo um momento de sequidão, um momento de dificuldade. E de repente você está jejuando, você está orando, você está clamando, mas a coisa está de mal a pior. E ele chega com seus ardis na sua mentalidade e diz assim: olha, você não está jejuando, você não está orando, por que você está passando por isso? Se você não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus liberou uma palavra tremenda, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa palavra está no livro de Deuteronômio. E no livro de João também, próprio Deus dizendo assim: eu sou o pão que desceu do céu. Em outras palavras, nós alimentamos literalmente da palavra, da obediência de Deus. Eu quero que você entenda que esse deserto a qual você se encontra não é para te destruir, mas é para você conhecer você mesmo, para você conhecer si próprio. Muitas das vezes Deus nos expõe, nos tira da zona do conforto, para nós adquirirmos experiência, para nós amadurecermos no propósito a qual Deus tem na minha vida e na sua vida. Lembrando, queridos amados irmãos, que Jesus estava ali debilitado, após 40 dias sem se alimentar. E aquilo que ele mais desejava, o diabo ofereceu para ele. Talvez você que está aguardando em Deus, esperando em Deus, aquilo que você mais deseja, ele vai trazer diante de ti, para tentar te seduzir. Mas a resposta que eu tenho para você, para ele, para dizer para Satanás que ele usa a palavra de Deus, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Queridos amados irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu olho que essa palavra aconteceu com Eva e aconteceu no livro de 1 João, capítulo 2, que é a consciência dos olhos, aquilo que você deseja. Depois ele vem com a consciência da carne, pecado para ser consumido. Eva comeu do fruto, mas logo em seguida, Jesus tentando induzir, Satanás a induzir Jesus, ele levou Jesus no alto da cidade santa, no alto, e diz assim: olha, se você me adorar, tudo isso eu te darei. Irmãos, no livro de Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Deus sustenta todas as coisas pelo divino poder da tua palavra. Tudo foi constituído por Jesus. E agora o diabo tenta iludi-lo, dizendo: olha, se você prostrar aqui e me adorar, tudo isso eu te darei. Eita, glória a Deus. Consciência dos olhos. Ele mostra grandeza para tentar comprar a tua fidelidade. Quantas das vezes ele coloca diante dos nossos olhos coisa para nos induzir, para nos corromper,
Porque essa tua estratégia, quantas pessoas hoje que não estão na comunhão com Deus, não estão na obediência, porque ela foi seduzida pelo prata qual Satanás colocou diante dela. E quando ele propôs para o Senhor, eu te darei todos os reinos da terra se me adorar. E Jesus disse, somente a Deus adorarás. Por mais que ele apresenta situações adversas, mas a nossa fidelidade está acima daquilo que ele coloca diante dos nossos olhos. São três coisas que constantemente ele vai pelejar contra a tua vida. São a consciência dos olhos, soberba da vida e poder. Levou Jesus no alto do pináculo e ele disse o seguinte, olha, se você pular do alto lá abaixo, Salmo 91 diz, está escrito, a teus anjos dará ordem ao teu respeito, ele sustentará nas tuas mãos. E ele, na realidade, ele propôs para Jesus um showbiz. Você não precisa ser crucificado, mas se você pular do alto do pináculo, os anjos vão te acolher e as pessoas vão te adorar. Mas Jesus tinha um propósito na terra, ele tinha que passar pelo propósito a qual Deus tinha determinado para ele. E muitas das vezes não é diferente o que aconteceu com Jesus, pode acontecer na tua vida. Ele tentar fazer a gente tomar atalho, irmãos. Quantas pessoas hoje estão pegando o atalho porque não quer esperar o tempo de Deus. E muitas das vezes esse atalho pode levar para o caminho da perdição, um caminho mais curto, que o fim pode ser a morte, ou depressão, angústia. Então nós temos que passar pelo processo. E quando ele propôs para Jesus, salta do alto desse pináculo. E Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Que maravilha, irmãos. Então, você que está me ouvindo hoje, ele vai botar diante dos teus olhos, consciência dos olhos, consciência da carne e soberba da vida. Ele vai te tentar com aquilo que te induz, aquilo que a tua carne deseja e aquilo que as pessoas hoje mais brigam nessa terra. É por poder, por status, por fama, por posição. Mas somente a seu Deus adorará. Então a lição que eu tiro desse texto, que quando Deus permite o deserto, não é para o deserto te destruir, mas é para o deserto você conhecer a si próprio, quando nós estamos na limitação. Mas após o deserto, após 40 dias ele ser tentado por Satanás, a Bíblia diz que os anjos chegou e vieram a servi-lo. Que maravilha, irmãos. Você que está no meio desse deserto, nesse lugar que muitas das vezes parece miragem, oásis. O que é miragem? Miragem é aquilo que os teus olhos parece que a tua vitória está ali, mas não está. Porque a miragem vai desaparecer. Mas está chegando o momento que esse deserto vai acabar. E os anjos do Senhor vão chegar. Porque quando chega o tempo de Deus, você não precisa ficar correndo atrás da promessa e da bênção, porque os anjos vão até o teu encontro. Porque aquele que permanece na fidelidade. José passou por um deserto durante 13 anos, mas com 30 anos estava diante de Faraó e recebeu 5 prêmios pela sua fidelidade. Davi recebeu a tua unção, ele tinha por volta dos seus 17 anos, mas com 30 anos de idade, ele recebeu a coroa e foi um homem segundo o coração de Deus. Apóstolo Paulo, muitos pensam que ele caiu do cavalo e começou a ministrar a palavra de Deus. Mas ele passou 14 anos aprendendo o princípio de Deus para se tornar um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Porque todos eles passaram para um deserto. Porque no fim desse deserto, a exaltação chegou e vai chegar na tua vida. Então, se você está nesse deserto, a primeira coisa que eu quero dizer para você,
Você não está só, Deus está contigo no meio desse deserto, porque o nosso Deus é Deus de monte, Deus de vale, e é o Deus que está te sustentando. Amém? Após esse episódio, ele entra no templo e disse: hoje se cumpre as escrituras, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregoar o ano aceitável, para abrir vista do cego, para pôr liberdade os cativos. E fechou a escritura e deu início ao seu grande ministério. Então Jesus foi um exemplo para mim e para você. Permaneça firme nesse deserto, que o Deus prometeu para você vai se cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Você possa também compartilhar esse vídeo, fazer comentário, se inscrever no nosso canal. Amém? De grão em grão a galinha enche o papo. Só falta pouquinho para chegar a 1000 inscritos. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. Amém?